Nessa aula, a gente vai falar sobre a Síndrome da Boazinha. E nada melhor do que o livro Mulheres que Correm com os Lobos, da doutora Clarissa Pinkola Estés, para trazer à tona, de forma muito arquetípica, como funciona esse lugar da Síndrome da Boazinha. Então a gente vai olhar aqui para o capítulo 3, a história de Vassalissa. Então, era uma vez uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte, a mamãe da Vassalissa. E a mãe da Vassalissa entrega para ela, no leito de morte, uma bonequinha de pano. E ela diz, não conte a ninguém. Não conte a ninguém sobre a boneca, alimente a boneca sempre que for necessário, e toda vez que você se perder, você pergunta para a boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre a sua boneca. E com isso, a mãe da Vassalissa morre. A boneca representa a nossa intuição feminina, que a gente deve alimentar sempre, que a gente deve guardar num lugar muito seguro e a qual a gente deve recorrer sempre que a gente se perde. Então, como acontece na maioria das histórias arquetípicas, depois que a mãe da Vassalissa morre, o pai se casa de novo com uma madrasta muito má. E essa madrasta tem 2 filhas, e a madrasta e as filhas são muito cruéis e fazem da Vassalissa a criada delas. Então a Vassalissa fica passando roupa, fica lavando a roupa, varrendo o chão. Alguém aí tá lembrando de Cinderela? É uma história bem à la Cinderela. E aí um dia, a madrasta diz, Vassalissa, eu quero que você vá até a bruxa Baba Yaga. O fogo da nossa casa acabou e você tem que pedir a lenha, os gravetos para fazer o fogo lá para a bruxa Baba Yaga. E a Vassalissa, ela era o quê? Doce e gentil. E ela era muito boazinha. Então o que a Vassalissa faz? Ela vai. Ela entra na floresta, enfrenta todos os desafios e os perigos que a floresta apresenta e ela vai perguntando a cada bifurcação nessa floresta densa para sua bonequinha. Será que eu devo ir para a direita? Será que eu devo ir para a esquerda? E ela vai recebendo as respostas intuitivamente. E ela tinha levado um pouco de pão com ela para a jornada. E ela vai alimentando a boneca. Eis que ela chega à casa da Baba Yaga. E a Baba Yaga é aquela bruxa terrível que tem uma verruga no nariz. A casa da Baba Yaga é montada em cima de 2 pernas de galinha. Uma coisa horrorosa. E ela chega e pede o fogo para a Baba Yaga. Os gravetos para fazer o fogo. E aí a Baba Yaga diz, tá bom, eu te dou, mas você tem que cumprir algumas tarefas. Então a Baba Yaga pede para ela varrer a casa, fazer a comida, e eram muitas e muitas tarefas. Mas a bonequinha sempre falava para a Vassalissa, não se preocupe, eu sei que são muitas tarefas, mas descanse e durma, que eu vou dar um jeito em tudo. E assim foi, a Vassalissa dormia e acordava e estava tudo feito. E a Baba Yaga dava mais tarefas para a Vassalissa. Ela, no final, fala para a Vassalissa procurar dentro de um monte de estrume sementes de papoula para separar o que é ruim, né, o estrume, daquilo que é útil. E esse momento é muito importante, porque Vassalissa aprende a separar aquilo que não serve mais e deve morrer daquilo que é bom. E quantas vezes a gente não precisa voltar e usar a nossa intuição para saber deixar ir aquilo que precisa morrer e fazer com que aquilo que é bom e precise permanecer cresça na nossa vida, né? É um momento muito emblemático, assim, da história e muito importante. Então, novamente, a Vassalissa fala, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Ela dorme, quando ela acorda, já tá tudo pronto. Então, a Baba Yaga cumpre com a sua palavra e fala, tá bom, eu vou deixar você ir. Ela entrega uma caveira para Vassalissa e dentro dessa caveira tem um fogo, que é a chama da vida. E a Vassalissa sai com essa caveira e quando ela chega de volta na casa com o fogo incinera a madrasta e as filhas e elas viram cinzas. Os contos arquetípicos, eles são meio assim, meio macabros, eles terminam assim com um final meio sombrio. Então, o conto termina dessa forma, tá? A madrasta e as irmãs são incineradas pelo fogo que ela traz dentro dessa caveira. E aqui a gente começa a ver que quando a Vassalissa, ela era boazinha demais,
O que ela ganhou? Nada. Ser boazinha demais só fazia com que ela fosse mais maltratada. E a história nos mostra que é muito importante a gente separar e resgatar quem a gente é daquilo que os outros querem que a gente seja. Tem um trecho aqui do livro que eu vou ler para vocês que eu acho bem legal. O material da sombra, né? Olhar para a sombra, olhar para essa floresta, olhar para a Baba Yaga, que no fundo representa a nossa sombra, é muito positivo. Olhar para a treva é muito positivo. Porque nesse lugar, quando a gente olha para as piores partes da gente mesma, a gente aprende a se relacionar com quem a gente realmente é de outra forma, integrar aquilo que é difícil, abraçar o inabraçável, e é isso que ilumina as outras partes do nosso ser, né? Pensa aqui comigo, se você tem uma luz aqui, queria ter uma lanterna aqui, mas não tenho. Conforme eu vou botando a lanterna mais perto aqui desse objeto, a sombra do objeto atrás na parede vai ficando maior, mas ela vai ficando menos densa, porque a luz começa a atravessar essa sombra. Conforme eu afasto a lanterna, depois vocês podem fazer isso, o pontinho, né, a sombra fica muito menor, mas ela fica bem preta, bem densa. Então, quanto mais perto a gente tá da luz, maior também é a nossa sombra. E pra gente viver o nosso eu real, quem a gente é nessa vida, a gente precisa olhar para aquilo que é difícil e as partes difíceis em nós. Então, vou só ler esse trechinho aqui para vocês, que eu acho muito bonito. A obediência provoca uma descoberta chocante, que deve ser registrada por todas as mulheres. Ou seja, a de que ser nós mesmas faz com que nos isolemos de muitos outros. E, entretanto, ceder aos desejos dos outros faz com que nos isolemos de nós mesmas. O sim para todo mundo é um não para você mesma. Olha que profundo que é isso. Quando você quer empreender, quando você quer ir para o mercado de trabalho, ser CEO do seu próprio negócio, você muitas vezes entra nesse lugar onde a boazinha não vai te ajudar. Se você começa a falar sim para todo mundo, os seus sonhos não vão sair do papel. E é isso que eu quero que vocês percebam. A boazinha, ela mutila sonhos, porque ela fica sempre sendo maltratada, dizendo sim para todo mundo e esquece da pessoa mais importante da vida dela. Quem é? Ela mesma. Então, releia essa frase. Eu vou até reler, gente, quantas vezes precisar, porque assim você estará no caminho do resgate do seu feminino, da sua intuição. A obediência provoca uma descoberta chocante, que deve ser registrada por todas as mulheres, ou seja, a de que ser nós mesmas faz com que nos isolemos de muitos outros. E, entretanto, ceder aos desejos dos outros faz com que a gente se isole da gente mesma. Na linguagem arquetípica, a madrasta e as duas filhas más da madrasta são uma parte da nossa psique, que diz assim pra gente: você não é boa o suficiente, você não sabe fazer isso, você não vai dar conta, você tem que terminar exausta. Essa parte do nosso crítico que sempre nos coloca para baixo. Esse lado crítico diz: você não tem a coragem necessária, desista enquanto você ainda pode, você é tola. E para a gente ir além desse crítico, a gente precisa resgatar a nossa essência, a nossa intuição e conversar com a nossa bonequinha vassaliça. O que acontece quando a gente dá muita importância a essas vozes da nossa psique feminina, que são as vozes da madrasta má, as vozes das irmãs más, é que a gente fica num lugar de querer fazer sempre mais. Então, sabe aquela mulher que tem 3 doutorados, que escalou o Monte Everest, que é a CEO, Mother of the Dragons, incrível, que gerencia uma equipe de alta performance, Andréa Felício, na vida regressa em Wall Street? Pois é, essa é a mulher que está afastada dela mesma e quer ser a boazinha, quer tentar ser quem ela não é, para agradar os outros. E a gente faz isso por quê? Porque a gente tem uma criança dentro da gente que diz: será que agora que eu tenho 3 doutorados, que eu trabalhei em Wall Street, será que agora que eu escalei o Monte Everest, vocês vão me aceitar? Por favor, me aceitem. E a gente precisa voltar lá na origem com os nossos pais e curar as nossas feridas de infância, pra gente sair desse lugar da boazinha, da máscara da boazinha, da máscara da submissão. Quando a gente se submete,
a gente apaga a chama do nosso feminino, da nossa intuição. A gente tenta viver numa autoimagem idealizada que a gente cria e a gente se afasta de quem a gente é. A submissão faz sempre com que o nosso fogo se apague. E eu demorei muito tempo para entender isso. Precisou até de uma doença para que eu entendesse que eu podia ser quem eu era e que isso era o suficiente. Então vamos falar agora sobre a mulher e o perfeccionismo, porque é o perfeccionismo feminino que leva a esse lugar da boazinha. Nós queremos ser perfeitas para sermos amadas. Só que ninguém é perfeita. Você não é perfeita, eu não sou perfeita. Fomos criadas por pais imperfeitos. E porque eles foram imperfeitos, isso nos dá a permissão de sermos imperfeitas também. Só que a nossa criança não entende isso. E ela termina num círculo vicioso, que eu vou mostrar para vocês em outra aula. Mas o círculo, ele começa com esse lugar de tentar ser perfeita. E como a gente não é, a gente termina frustrada. E aí as vozes da megera martelam de novo na nossa cabeça. Você não tem coragem o suficiente. Desista enquanto puder. Isso não vai dar certo. O perfeccionismo feminino, então, é essa régua, esse padrão autoimposto. Essa régua que a gente coloca aqui em cima, inatingível, que a gente nunca vai conseguir alcançar. E essa régua, a gente se impõe ela quando a gente exige demais de nós mesmas, buscando esse lugar do perfeccionismo, mas também quando a gente olha para fora e começa a se comparar com as outras pessoas. Um dos livros que mais me ajudou a enfrentar o meu perfeccionismo, porque sim, eu sou ainda bastante perfeccionista, já muito melhor do que eu era, mas tive que trabalhar muito isso em mim, foi A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Então vou deixar o link aqui também do livro, caso vocês queiram adquirir. Quanto maior for essa régua que você se coloca, mais dificuldade você vai ter com críticas, com julgamentos. E a mulher que você atende, quanto mais perfeitinha ela quer ser, quanto maior essa régua, mais difícil vai ser para ela lidar com o medo de aparecer no Instagram, o medo de se vender, a dúvida do será que eu tô fazendo certo? Ela vai ter mais forte dentro dela a síndrome da impostora, ela vai ficar mais preocupada com o que os outros vão pensar dela, será que vão me criticar, será que vão me julgar? Tudo isso porque essa régua tá muito alta. E você precisa entender isso quando você vai atender outras mulheres. Então existem algumas crenças que sustentam o perfeccionismo feminino. Se eu não estiver com a aparência impecável, eu não vou ser respeitada, ouvida, valorizada. Eu nem vou gravar aqui o meu vídeo. Só posso descansar na hora que estiver tudo perfeito. Se eu não fizer tudo para todo mundo, tudo à minha volta vai desmoronar. Tudo depende de mim. Se eu não fizer, ninguém sobrevive. O fracasso não é uma opção. Eu não posso falhar. E se eu abrir uma live e não aparecer ninguém, será que vão rir de mim? Preciso ser perfeita para me destacar. Só vou conseguir ocupar o meu lugar de valor se eu trabalhar 5 vezes mais do que todo mundo ao meu redor. Percebe como essas crenças vão levando a gente para um lugar de exaustão? E eu quero que você pense agora o quanto o perfeccionismo feminino não sustenta o mercado de trabalho, não sustenta a forma como as coisas funcionam dentro da sua casa, porque você quer dar conta de tudo e de todos. Quantos sonhos são deixados para trás porque às vezes a gente tem a sensação de que a gente não é suficiente, que não chegou a hora certa e a gente fica esperando esse dia tão perfeito que nunca vai chegar. Então o que você precisa fazer é focar na jornada e não no resultado. Não existem fracassos, tudo é experiência. O sucesso e o fracasso só são 2 lados da mesma jornada chamada vida. Tudo é experiência. Foque no que você pode fazer hoje. E eu sei que às vezes a gente passa por uma paralisia decisória, porque a gente tem muito medo de errar. A gente acha que cada passo que a gente vai dar é o passo mais importante da nossa vida. Só que por causa desse medo de errar e do perfeccionismo que colocou a régua aqui em cima, a gente não dá o passo e não vive os nossos sonhos. E esse lugar do eu tenho medo de errar e eu tenho falta de clareza porque hoje existem muitas escolhas,
é o que impede a gente de viver a nossa vida criativa e aquilo que a gente quer para a nossa vida, os nossos sonhos. Na ilusão de um lugar seguro adormecem os sonhos e a gente fica ali naquela zona de conforto. Eu sei que às vezes a gente não tem clareza e é por isso que eu comecei com a história da bonequinha vassaliça. Antigamente tinham 2 mercadinhos aí na sua rua. O supermercado do João, onde as frutas eram mais fresquinhas, o hipermercado da Maria, onde você comprava o resto. Era fácil decidir. Mas hoje estamos sendo bombardeados o tempo todo, constantemente, com muitas opções. Aqui na internet, então, nem se fala. O tempo todo eu recebo, faz essa estratégia, venda só pelos stories, venda sem produzir conteúdo nenhum. Aliás, desconfio dos gurus que vendem fórmulas mágicas. E a gente não sabe qual caminho escolher. E aí, por medo de errar, por medo do fracasso, por causa do perfeccionismo, a gente trava. E a mulher que você vai atender também trava. Por isso que quando você atende mulheres, você precisa entender profundamente a história do perfeccionismo feminino e fazer com que essa mulher resgate a bonequinha vassaliça dela. Essa bonequinha da intuição. É inclusive muito importante, e eu vou deixar aqui para vocês um PDF com desenho de uma bonequinha, que vocês podem usar como âncora para resgatar a mulher que você atende. Para que toda vez, vou pegar uma pedrinha, pode ser uma bonequinha, pode ser uma pedrinha, para que toda vez que ela sinta essa pedrinha na mão dela, ou olhe para a bonequinha dela, ela se pergunte, nesse caminho, nessa bifurcação, para qual lado eu devo ir? E assim a gente vai resgatando o feminino, resgatando o poder da intuição e aprendendo que sim, somos imperfeitas e tá tudo bem. Os nossos pais também foram. E por isso temos a permissão de sermos quem somos. E que somos sim suficiente. Antes de encerrar, quero falar de um último viés do perfeccionismo, que são as expectativas familiares. Nós mulheres, principalmente, fomos criadas para sermos as boazinhas, para seguir padrões. Então a gente está na escola, a gente tem que seguir as regras da escola. A gente ouve, fecha a perna, cruze as pernas, faça isso desse jeito. A mulher edifica o lar, a mulher que é a bondosa e acolhedora. Então, desde pequenas a gente ouve, cruze as pernas, faça desse jeito, não pode usar tal roupa, seja boazinha. Quantas vezes a gente não ouviu que a gente tem que ser boazinha? E toda vez que a gente segue nesse lugar da boazinha para atender as expectativas familiares, a minha filha vai ser médica, a minha filha vai ser advogada. A gente termina se distanciando também da nossa pedrinha, da nossa bonequinha, né, da bonequinha da vassaliça e de quem a gente veio aqui na Terra para ser.